Te adoramos, Espírito Santo. Invocamos uma atmosfera, Pai. Invocamos um lugar, Pai, onde o Senhor tem liberdade, Deus. Invocamos uma atmosfera, Deus, onde os anjos, Pai, estão liberando, estão caminhando, Pai. Onde o Teu Espírito, a Tua presença cura, salva, liberta e transforma, Pai. Vem sobre este lugar, vem sobre nossas vidas, Pai. Vem sobre o nosso entendimento, Deus. Leva-nos a entender o projeto. Leva-nos a entender o propósito, Deus. Fica, Deus. Fica conosco, Senhor, de uma forma toda especial. Libera o Teu rio em nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu queria dizer algo para você nessa noite. Eu queria começar com uma pergunta. Eu queria perguntar para você: o que acontece quando, todas as vezes que nós começamos a fazer algo, que nós começamos a investir em alguma coisa, e às vezes motivados, às vezes sonhando, às vezes até estudamos sobre aquilo, nos capacitamos naquele sentido, às vezes até temos um recurso para investir, mas no decorrer das coisas, as coisas começam a complicar, parece que não vai para frente, parece que não rompe, parece que não funciona, parece que não acontece. Qual que é o seu primeiro pensamento? Qual que é o seu primeiro sentimento? O que você pensa? A maioria de nós, a gente começa a pensar, e a gente começa a orar, e a gente começa a entristecer, e a pensar em deixar aquele projeto, ou deixar aquele propósito, porque Deus não está naquilo. Porque certamente isso não é de Deus, não funciona. Então Deus não está aqui. Não deu certo, então é ou não é? Ou só eu que penso assim? Será que Deus pode nos levar à tempestade? Será que Deus pode nos levar a um lugar de dificuldade? Pode, pastor, pode sim. Porque muitas vezes nós estamos desfocados, desalinhados, muitas vezes estamos até em pecado. Mas eu quero te dizer, querido, que mesmo focado, que mesmo alinhado, que mesmo em santidade, Deus pode te levar à tempestade. Você não precisa fazer nada de errado para que coisas erradas aconteçam na sua vida. Você não precisa fazer nada de errado para que coisas ruins aconteçam na sua vida. Ah, é verdade, pastor, porque Satanás... Não, irmãos, eu não estou dizendo de Satanás, tem ele também, mas eu estou dizendo do Senhor. Deus nos leva, querido, muitas vezes ao extremo da nossa vida. Deus nos leva a lugares, Deus nos leva a tempos de escassez, de dificuldade. Por quê? Porque Ele precisa conhecer quem nós somos verdadeiramente, ou ainda melhor do que isso, Ele precisa que nós mesmos possamos nos conhecer. Porque Ele é o Deus que sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. Então, ponto 1, o Senhor já te conhece, conhece a tua natureza, conhece até onde você pode ir. Conhece até onde você pode ir. O Senhor conhece aquilo que você, se você é verdadeiramente um servo, se você é verdadeiramente um filho, se você verdadeiramente o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, se você é verdadeiramente convertido ou se você é convencido, Ele sabe. Agora, quem não sabe, irmãos, é você. Quem não sabe somos nós. Nós não sabemos se somos verdadeiramente convertidos. Muitas vezes achamos, mas vamos ver no final das contas que somos convencidos, que somos empolgados.
Por isso Deus nos leva a lugares para que a gente nos conheça. Numa situação extrema, para que você possa pensar: nossa, eu nunca pensei que falaria isso. Eu nunca pensei que faria isso. Eu nunca pensei que sairia daquele lugar. Eu nunca pensei que mudaria daquela cidade. Eu nunca pensei que pediria ajuda a tal pessoa. Eu nunca pensei que pensaria um dia em largar da minha esposa. É porque você não se conhece. Mas Ele te leva a lugares para que você se conheça. Ele diz na palavra que Ele levou o povo no Egito, e Ele fez com que o povo ficasse atribulado no Egito. A Bíblia que fala isso, para que o povo pudesse se conhecer. Saber quem é. Porque nós não sabemos, irmãos. E às vezes as facetas ruins, feias da nossa alma, a gente não quer conhecer. As facetas do nosso caráter que são ruins, nós não queremos conhecer. Nós não queremos admitir. Você já viu aquela foto que tiram assim, você meio assim, e mostram para você, falam: nossa, meu nariz ficou feio, ficou grande nessa foto. Não é nessa foto que ficou, irmão, seu nariz é grande. Você já viu, falou assim: nossa, nessa foto aqui, rasga essa foto, eu fiquei tão gordo. Não é a foto, irmão, você está gordo. E essas fotos nunca vão para um porta-retrato na sala. Porque são coisas que demonstram a realidade de quem nós somos. Ou de pelo menos de como estamos. E nós não queremos admitir aquilo. É mais fácil rasgar a foto do que emagrecer. Não é verdade? Então, querido, pode acontecer. Certa vez, o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Você sabe bem dessa história. E o Senhor despediu aquela multidão e mandou que os discípulos passassem para o outro lado, enquanto Ele ia orar. Isso está lá em Mateus 14, por volta do verso 23. Aí Jesus foi orar, subiu no monte, foi orar, e os discípulos, Ele os impeliu. Quer dizer, Ele os ordenou. Jesus mandou: quero que vocês vão. Não é para me esperar, não é para ficar comigo, vão. Entrem no barco e atravessem o barco. E atravessem o mar. E eles foram. E chegou lá, querido, no meio do mar, já sei lá em que vigília da noite, já era de madrugada. Jesus estava lá orando, sozinho, e eles estavam no barco. E diz que veio a tempestade, que veio o problema, que veio dificuldade, que veio confusão. Eles estavam até acreditando em fantasma já, vendo fantasma, chorando, tremendo. Irmãos, era algo terrível. Porque a maioria dos discípulos, a maioria deles eram pescadores, acostumados a lidar com o mar. Não era como alguns que nunca pegaram um barco em alto mar. Eles viviam disso, mas era algo tão forte que eles estavam desesperados. Aí vem Jesus caminhando sobre as águas. Jesus vem caminhando sobre as águas. E aí eles já começam a dizer: quem está aí? É um fantasma aqui. Além agora, querido, da tempestade, das águas batendo, tinha até fantasma, para poder atrapalhar naquela situação. Agora eu pergunto para você, querido, quem mandou eles? Foi Jesus. E quem mandou a tempestade? Também foi Jesus. Jesus os mandou ao meio da tempestade. Para quê? Simplesmente para ver quem era eles, ou para que eles se vissem. Simplesmente para Pedro entender que ele podia caminhar sobre as águas, mas caminhando sobre as águas, ele não podia tirar os olhos do Senhor. Naquele dia eles entenderam tantas coisas. Naquele dia eles entenderam que o Senhor, aqueles que eles chamavam de rabi, de mestre,
aquele que exercia uma condição de pai junto dos discípulos. Quem falou isso, pastor? Foi Jesus mesmo que disse, quando falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Quem não deixa alguém órfão porque faz função de pai. Aquele que fazia função de pai, aquele que caminhava junto. Aquele que era chamado de mestre, aquele que era carinhoso. Eles entenderam que este, que é o meu e o seu Deus, pode nos enviar a uma tempestade, pode nos enviar a uma crise, pode nos enviar a um tempo difícil, pode nos enviar a um problema. Ah, pastor, pensei que sempre que eu me deparasse com essas coisas assim, era de duas uma: ou era a assolação do inferno, ou era porque eu estava em pecado. Nem sempre. Você, dentro do propósito, encontrará os vales. Eles aprenderam tanto naquele dia, tanto, Myron, eles aprenderam tanto naquele dia que eles entenderam, primeiro, que Deus é realmente Deus, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Por quê? Porque só Ele pode andar sobre águas. Eles entenderam que esse Jesus que anda sobre as águas e que era o seu Deus, podia enviá-los a uma tempestade. Eles entenderam que um homem com os olhos fitos no Senhor também pode andar sobre as águas. Eles entenderam que um homem, quando está andando sobre as águas, se distrair, tirar os seus olhos do Senhor, ele vai afundar. Eles entenderam isso. Eles entenderam que mesmo aquele que afundou, se ele começar a afundar, erguer a sua mão e dizer: Pai, eu estou afundando, tem misericórdia de mim, socorre-me, esse mesmo Deus vai lá, pega nas suas mãos e o traz de volta à superfície. Eles entenderam que aquele que começou a caminhar no milagre, que por um momento perdeu o seu milagre, a misericórdia, o braço da misericórdia o trouxe de volta ao milagre, e ele foi andando e voltou andando para o barco. Aleluia! Eles entenderam. Eles entenderam. Eles entenderam o que muitas vezes a gente não entende. E eles entenderam que este homem, o Senhor da nossa vida, quando entra na nossa vida, no nosso barco, e tem a capacidade de levantar as mãos, de ordenar aos ventos e aos mares que cessem, todo problema, toda dificuldade vai cessar, porque Ele é o Senhor do universo e de toda a terra. Querido, Deus quer fazer algo na sua vida. Nós precisamos de fé, nós precisamos de gana, de vontade, e vir para um ambiente como esse, querido, sabe, com gana, com vontade, de sentir, de fluir em algo novo de Deus, de saber que estamos diante do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer tudo e transformar a sua vida em alguns minutos. Mas nós temos que entender diante de quem nós estamos. Então por que temos que descer aos vales? Sabe por quê, querido? Porque às vezes, além do Senhor querer mostrar o seu coração para você mesmo, além do Senhor querer revelar minhas intenções para mim mesmo, sabe, naquele momento que você pensa assim, como eu disse aqui: poxa, eu nunca pensei que pudesse passar nessa crise. E passando nessa crise, eu nunca pensei que nela pudesse reagir dessa forma. Poxa, eu nunca pensei que pudesse dar um soco no rosto de alguém. Pois é, irmão, você deu. Poxa, eu nunca pensei que pudesse falar aquilo para o meu patrão, como eu falei. Nós não nos conhecemos. Ele é o Deus que sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. Ele é o Deus que conhece as palavras que saem da nossa boca antes mesmo de nós a falarmos. E sabe para que Deus nos leva, querido? Também porque muitas vezes nos vales existem pessoas que estão à nossa espera. Nos vales existem pessoas esperando para que a gente possa chegar lá, porque nós vamos ser a resposta da oração deles. Nós passamos uma vida inteira pedindo a Deus que Deus seja a resposta da nossa oração.
Deus responde a minha oração, Deus tem misericórdia de mim, Deus faz um milagre, Deus me abençoa, Deus muda a minha vida. E você quer que Ele seja a resposta da sua oração, e Ele quer que você seja a resposta da oração de alguém. Sabe, muitas vezes quando a gente vê alguém aflito, oprimido, alguém doente, alguém com uma enfermidade do seu lado, querido, no trabalho, um vizinho seu com um filho nas drogas, isso é todo dia, toda hora. Sabe, uma pessoa na rua que mendiga o pão e você ora, Deus tenha misericórdia. Deus fala, eu já tive, tenha você agora misericórdia. Eu já fiz naquela cruz, faça você agora, você são as minhas mãos na terra. E no texto que eu pedi para você abrir, Atos no capítulo 14, verso 19, diz assim: sobrevieram, porém, Atos 14, 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e havendo persuadido as multidões, eles pagaram as multidões, para que as multidões apedrejassem a Paulo, e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estava morto. Irmãos, Paulo esteve como morto. Paulo foi apedrejado, você viu aqui, por uma multidão, irmãos. Não foi escoriações. O homem ficou mal. E diz assim: mas quando os discípulos dele, de Paulo, o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. Ou seja, não havia morrido. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Eu fui estudar sobre isso, irmãos. Ele partiu mal, ruim, todo arrebentado, todo estrupiado. Só que ele não parou na sua dor. Ele não parou na sua dor. Não pare na sua dor, querido. Sabe, a dor é necessária. A dor é necessária para revelar quem nós somos, para revelar o nosso caráter, para revelar o nosso propósito. Porém, não pare na sua dor. Não fique sentindo dó de si mesmo, como um cão que lambe as suas próprias feridas. Não pare na sua dor, não pare nas ofensas, não pare nas pedras que lançam para você. Faça como Estevão, que também foi apedrejado. Estevão, ele preferiu olhar para os céus, e quando ele olha para os céus, ele vê o Filho do Homem, ele vê Jesus de Nazaré, assentado à direita, à destra do Pai, se levantando e erguendo as mãos para ele, e o recebendo na eternidade. Você entendeu o que eu falei? O Pai o recebeu na eternidade. Você entendeu, querido, que alguém como nós, uma pessoa igualzinho a mim, a você, no momento de dor pode olhar os céus abertos e o próprio Deus, Yeshua, Jesus, se levantando e dizendo: filho, vem, filho, eu te recebo. Este é seu propósito, essa é a sua missão, essa é a sua vitória, essa é a sua graça, aleluia. Mas eu não nasci para vencer. Sim, você está vencendo as pedradas da vida. Ele podia olhar para aqueles que o apedrejavam, para as ofensas, para a sua dor, ou ele podia olhar para os céus abertos. É você quem escolhe. Se você quer olhar para os céus abertos ou olhar para aqueles que te apedrejam. Aleluia. E Paulo, todo estrupiado, foi para Derbe, juntamente com Barnabé. Verso 21, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Aleluia. O homem chega ali machucado, o homem chega ali talvez cheio de pontos, galo na cabeça, bolsa de gelo. O homem chega ali em Derbe e vai fazer discípulos. Ele não ficou parando, não, vamos esperar, eu dou conta de falar. Eu estou enfermo, mas dou conta de estender minha mão e orar pelo doente.
Não, eu não vou parar não. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, não poucos, voltaram para onde? Agora vê se você me entende. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eu pergunto para você, querida, onde é que ele foi apedrejado? Meu Deus. Aonde que ele foi apedrejado? Em Antioquia e Icônio. O homem foi, sarou e voltou de novo. Está lá no mesmo lugar, onde certamente, irmãos, iam apedrejá-lo novamente. Diz aqui, confortando as almas dos discípulos, exortando a perseverarem na fé. Exortando os discípulos a perseverarem na fé, dizendo: olha, você está vendo como é que eu estou? Eu saí daqui poucos dias, estou voltando. Mas eu quero dizer para vocês, permaneçam na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Dizendo que não é com facilidade, dizendo assim: olha, nós vamos entrar no reino, mas vou te falar, meu filho, é pedrada atrás de pedrada. Dizendo que com muitas tribulações, com tribulação, sem tribulação, com fome, sem fome, com perseguição, sem perseguição, com abundância ou com escassez, com namorado ou sem namorado, nos importa entrar no reino de Deus. Com muito ou com pouco, sendo elogiado ou criticado, sendo bonito ou feio, magro ou gordo, negro ou branco, nos importa entrar no reino de Deus. Nada pode me parar, querido. Nada pode nos parar, nossa dor não pode nos parar. Atos capítulo 16, por favor, eu quero falar um pouquinho desse Paulo, desse louco. Atos 16 fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo, do apóstolo Paulo, no qual foi com ele Silas e Timóteo, seus filhos na fé, no qual também acompanhou Silas, Timóteo e Paulo, o escritor de Atos, que é quem? Diga: Lucas. O escritor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, também estava com eles em parte da viagem, e foi testemunha ocular daquilo que escreveu, porque foi Lucas que escreveu Atos, e conta a respeito dessas coisas. Atos 16, 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Vai vendo, eles estavam na sua segunda viagem missionária. Vai guardando as informações. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas. E essa viagem era para partir para a Ásia. Mas diz aí que quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem, diga um homem, na Macedônia estava em pé, e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Está vendo? Uma visão, um dom de discernimento, uma visão. O Espírito Santo atuando na igreja. O Espírito Santo encorajando, fortalecendo e direcionando os seus filhos. Um dom. Paulo teve um sonho. Tudo pronto. Tudo organizado. As cartas de navegação. Todo o trajeto. Nós precisamos entender o que acontecia. Não é assim: ah, nós estamos indo para Brasília, agora vamos para Curitiba. E hoje você pega o carro e vai, irmão, pega o GPS e põe lá. Mas, irmãos, nesse tempo, querido, era estudo dos ventos, das embarcações, dos lugares que poderiam ir e do que não poderiam.
dos oceanos navegáveis e não navegáveis, de cartas que tinham acesso e que não tinham acesso. A viagem era para a Ásia, mas um sonho, uma visão, o Espírito disse a Paulo: existe um homem, não é uma cidade, não é uma igreja, não é um continente, não é uma multidão. Shabastiria Lamas. Não é um povoado. Existe um homem na Macedônia, clamando. E Paulo no seu sono via esse homem clamando, via esse homem chorando, dizendo, ele estava de pé aflito, e lhe suplicava: passe da Macedônia, passe para a Macedônia, e venha nos ajudar. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos. Está vendo que quem está contando isso aqui é Lucas. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo o que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aleluia. Sabe onde o Evangelho vai chegar, irmãos? Na Macedônia. Sabe onde eles vão parar? Em Filipos, atual Grécia. O Evangelho vai chegar na Europa por causa dessa viagem. Vai sair da Ásia e tocar a Europa. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, olha o caminho, na Macedônia. Dali partimos para Filipos, chegaram na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então eles chegaram em Filipos. Amém? Região norte da Grécia atual. Filipos. E ali eles vão ficar por muitos dias. Filipos, querido, era uma colônia romana. E diz aí: no sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos, começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Com quem que eles estavam falando? Diga: com mulheres. E você vai ver a importância destas no Evangelho que chega para a Europa. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor lhe abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Amém? Querido, a história fala que quando eles chegaram em Filipos, no pórtico da cidade, havia uma placa, havia um dizer dizendo que o cristianismo ali era proibido. No pórtico da cidade, em Filipos, já estava dizendo que não só o cristianismo, mas qualquer tipo de religião que era pregada, além do que era pregado em Roma, ou seja, que o imperador é Deus, estava proibido. E eles entraram na cidade e disseram: pronto, aqui a gente não pode fazer nada, está escrito lá no pórtico, nos portais da cidade, evangelho proibido. Nós estamos numa cidade, Filipos, que ela está sob domínio romano. E o imperador romano da época, que era Cláudio, havia banido de Roma os judeus. E Paulo era quê? Judeu. E estava ali para pregar a Cristo. Só que a palavra diz, querido, que eles
começaram a olhar e procurar na cidade e não achavam. E diz aqui que no sábado. Por que no sábado? Porque o dia de adoração dos judeus é sábado. Sábado os judeus vão à sinagoga. Sábado é o dia do descanso e é o dia do Senhor. E como eles não achavam, porque não tinha em Filipos uma sinagoga, no sábado eles saíam da cidade. Não pode adorar na cidade, mas fora pode. E diz que nas cercanias de Filipos, fora do pórtico da cidade, tinha um rio que passava. E ali na beira do rio eles foram adorar. Pegaram seus instrumentos, pegaram a sua Bíblia, pegaram o que eles tinham nas mãos, pegaram os seus escritos e começaram a adorar. Começaram a buscar o Senhor. Nesse dia, nesse tempo, o Espírito Santo já tinha descido e batizado o seu povo. E ali eles estavam num avivamento total. E encontraram outras pessoas que também estavam adorando ao Senhor. Eu vou te falar, querido, em toda missão que Deus te der, sempre você vai encontrar aliados. Tem muita gente, irmão, muita gente que não quer nada, mas sempre tem alguém querendo fazer algo por Jesus. Sempre tem alguém querendo pagar o preço. E diz que existiam só mulheres. Nós ficamos no prejuízo, viu? Viu, amarada? Estamos no prejuízo. Tinha só mulheres no rio, aqui nas margens do rio. E ali elas não estavam lavando roupa, ali elas não estavam trabalhando, elas estavam cultuando ao Senhor. E elas estavam sendo direcionadas por Lídia, uma vendedora de púrpura. O que é púrpura, pastor? Púrpura é um tingimento, era uma tinta que tingia alguns tecidos, e esses tecidos eram tecidos de linho, tingidos em púrpura, e eram extremamente caros. E só homens da realeza, só mulheres de determinada classe social usavam roupas tingidas em púrpura. Ou seja, Lídia era uma empresária. Ela estava na beira do rio, não porque não tinha nada para fazer, porque ela não tinha um lugar de adoração dentro da cidade, porque lá fora era o rio. Empresária. A história diz que mulheres trabalhavam para ela, e é bem claro que essas mulheres que estavam com ela, além de mulheres da sua família, eram mulheres que trabalhavam com ela, funcionárias, e estavam adorando ao Senhor Jesus. E Paulo chega e vem, sabe, começam a falar a mesma linguagem. Paulo é um apóstolo, irmãos, então vai, destrava elas, ativa elas, põe fogo nelas, batiza elas, e pronto. Está aberta, inaugurada a primeira igreja em Filipos, e a pastora é uma mulher. Para aqueles que não acreditam no ministério de mulheres. E a pastora é uma mulher. E essa igreja de Filipos é a igreja preciosa que Paulo escreve alguns anos depois a carta aos Filipenses. Filipos. Sabe, irmãos, chegou o ministério apostólico. Nós estamos trabalhando isso na quinta-feira. Chegou a ação do ativador, chegou a ação do destravador. Chegou alguém, sabe, para edificar em fundamentos que já tem edificação. Lembra que nós falamos sobre isso? Não eram pessoas leigas, eram pessoas que estavam ali adorando a Jesus. Mas Paulo chega para ativar, Paulo chega para destravar, Paulo chega para conectar com os céus. E para exortar na fé, dizendo: não parem na sua dor. Vai vir dificuldade, vai vir perseguição. Não parem na sua dor. E levanta ali o trabalho, levanta a pastora. E diz aqui, olha, no verso, seguindo aí no verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Era uma vidente. Era uma escrava. Era o quê? Uma escrava, não é escravo. Amém? No seu aí diz escravo?
escrava. Então era uma mulher. Meu Deus. Certo dia, indo para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguiu a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus. Esses homens são servos de Deus. Esses homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou a fazer isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Paulo identificou que aquilo não era Deus. Paulo identificou um espírito maligno. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Aleluia. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Paulo, querido, está preso em praça pública, diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Ó a multidão, querido. Irmãos, não preocupe com a multidão. Na grande maioria das vezes ela estará contra você. Não busque agradar multidões. Não busque, estar em meio a multidões. Se o Senhor quiser te dar, Ele vai dar, mas não perca o foco. Diz aí: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Agora diga comigo: preso. Preso. Sem roupa. Eles ficaram nus, irmãos. Sabe por quê, querido? Porque esse é o açoite romano. Você não está entendendo. Não é que foram brincar com eles e deram umas varadas neles. Eles estão diante do açoite romano. O mesmo açoite que Jesus levou. Jesus não foi açoitado. Jesus não foi açoitado. E Jesus não foi crucificado com aquela tanguinha que você vê, aquele paninho que você acha que é uma cueca. Jesus estava nu. Não se teve ainda coragem, irmãos, de fazer um filme com o Cristo nu. Tamanho choque, tamanha humilhação, tamanha vergonha. Mas Jesus foi crucificado e foi chicoteado, nu. E diz aqui: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Sabe o que ele levou, irmãos? O açoite de Cristo, 1 quarentena menos 1, 39 chicotes nas costas. Talvez não fosse uma azorrague ou um zorrilho, como aquele que açoitou o nosso Cristo, com limalhas de ferro e vértebras de carneiro nas suas pontas, que dilaceravam a carne. Mas era um chicote, irmãos, era um açoite romano, de carrascos romanos, acostumados a fazerem isso. E eles davam 1 quarentena menos 1, 39 lambadas nas costas. Um homem, um apóstolo de Cristo, um verdadeiro apóstolo de Cristo, está levando os mesmos açoites que o seu Senhor levou. Irmãos, eu não sei se era tristeza ou se esses homens diziam: olha, agora sim nós somos apóstolos. Eu não sei se Paulo estava olhando para Silas e dizendo: olha, nós estamos sendo martirizados como ele foi. Porque Paulo havia dito: eu quero compartilhar os seus sofrimentos.
Eu não sei se Paulo estava triste aqui, irmãos. Eu não sei se ele estava agora angustiado, pensando em desistir, em mudar de igreja, em não ir no próximo fim de semana, em largar o ministério. Eu penso que ele estava dizendo: aleluia, 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 aleluia. Eu tenho credenciais apostólicas. Quando Paulo ele começa a brigar com os apóstolos do Cordeiro, que são aqueles 12 que andaram com Jesus, que vão julgar as nações, aqueles que têm um galardão diferenciado de qualquer outro homem, os 12 do Cordeiro que a Bíblia cita em Apocalipse. Quando Paulo chega diante deles e começa a falar com eles, Paulo diz: eu também sou apóstolo. E quando os falsos apóstolos começam a aparecer em todo o Novo Testamento, Apocalipse fala à igreja de Éfeso, se não me engano: vocês conseguiram combater os falsos apóstolos e falsos mestres. Porque surgiam pessoas dizendo: eu sou apóstolo, eu tenho unção, eu sei pregar muito bem, tenho um anel de ouro, faço milagres, junto multidões. Aí o que Paulo mostrava, querido, não eram os seus dons e os seus talentos, eram os seus sofrimentos. O que Paulo mostrava eram suas cicatrizes, o que credenciava ele um verdadeiro apóstolo. Existem muitos apóstolos hoje, ou muitos querendo ser apóstolos. Mas, querido, a pergunta não é só para os apóstolos, a pergunta é para mim e para você. Que sofrimento você tem para compartilhar e para dizer: eu sou um filho de Deus? Não sofrimentos pela sua causa, sofrimentos por Ele. Quantas vezes fomos envergonhados, caluniados, sofremos nudez, sofremos vergonha, talvez açoites, por causa do Evangelho. Não precisa me responder, querido, é uma pergunta para você que eu fiz para mim hoje. Depois de serem severamente, diz aqui, severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Era a parte mais escura, a parte mais profunda, a parte mais fedida, a parte mais fria, a parte mais úmida de um cárcere. Que geralmente tinha uma parte de alvenaria que fazia frente e tinha uma parte de rocha, de pedra, de grutas, que era o cárcere interior. Um lugar úmido, escuro, frio, fedorento. E diz aqui: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando o hino a Deus, e os outros presos ouviam. Ah, Deus, Pai, tira a nossa empolgação, Deus. Tira a nossa empolgação, Jesus. Tira, Deus, aquele sentimento que temos, que numa palavra dessa nos empolga, dizendo: nossa, que maravilha, que tremendo. Não, Deus, nós queremos a consciência de justiça. Nós queremos entender o chamado, nos posicionar naquilo que o Senhor nos colocou para fazer, Deus. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Move-se em nosso ser, em nossa consciência, em nosso coração, em nossas almas. Move-se em nós, Deus. Deus, move-se em nós. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. Eu quero dizer isso para você, que eles estavam cantando, só que eles não cantavam só para eles cantavam para que todos os presos ouvissem. Aqui, querido, não se trata, aqui, irmão, não se trata de uma, sabe, vamos fazer um negócio, nós estamos aqui mesmo, e não tinha como a gente fugir daqui, então vamos louvar. Não, irmãos, eles já vieram louvando, eles nunca pararam de louvar. Eles não tiveram que entrar nessa prisão, ajoelharem-se diante do Messias para falar: Jesus, enquanto estávamos sendo açoitados,
enquanto estavam tirando nossas roupas e nos deixaram nus e nos envergonharam, nós praguejamos, nós reclamamos, nós pedimos, nós queríamos desistir. Mas aqui, pensando melhor, refletindo no fundo desse cárcere, nós queremos cantar para que o Senhor nos perdoe. Não é isso. Eles entendiam o propósito do sofrimento. Eles saíram de lá, foram envergonhados, humilhados, açoitados, cantando, dizendo: somos apóstolos, carregamos em nosso corpo, foi isso que ele escreveu, as cicatrizes, carregamos em nosso corpo suas cicatrizes, estamos felizes com isso. Irmão dos apóstolos, chamado Pedro, disse: olha, já que você ama tanto a Jesus, te crucificaremos como ele foi crucificado. Ele: não faça isso, não sou digno. Me crucifica sim, mas de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Parece algo distante para nós, querido. E eles cantavam, e Deus falou: cante, meu filho, cante que eu estou ouvindo. Cante que eu estou ouvindo o seu louvor, a sua adoração. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh! Haramandere halastu que amas. Eles estavam entendendo o propósito. E enquanto cantavam, a libertação chegou no ambiente. E enquanto cantavam, homens que estavam aprisionados no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, começaram a ser livres. Você entendeu isso? A adoração nos leva à libertação. A adoração nos leva a um nível de liberdade, de libertação. A adoração quebra o jugo, a adoração quebra as cadeias. É por isso que você precisa adorar. Levantar as suas mãos, glorificar Jesus, aplaudir a Ele. É por isso que você precisa disso. A adoração quebra o jugo. A adoração quebra o jugo. Escuta isso. Enquanto eles estavam adorando, algo de Deus estava vindo sobre eles. Mas não para libertar somente eles, para libertar aqueles que estavam à sua volta. Quando eu me tornar um verdadeiro adorador, o Senhor virá na minha empresa para libertar os meus amigos de trabalho. Quando eu virar um verdadeiro adorador, o Senhor virá na minha família para libertar o meu casamento, os meus filhos, os meus pais, os meus avós, os meus tios. Quando eu virar um verdadeiro adorador, Deus virá no meu bairro, na minha vizinhança, e haverá uma explosão de glória naquele lugar. Porque a adoração não liberta somente você, liberta aqueles que estão ao seu redor. E deixa eu te falar, ele começou a adorar. Paulo e Silas, eles estavam adorando e intercedendo, adorando e intercedendo, adorando e intercedendo, desde que vieram de lá, da praça. E quando eles encontraram homens cativos no corpo, na alma e no espírito, ali eram homens presos, cativos. Eles foram levados ao cárcere interior e amarrados numa corrente. Colocaram, sabe, aquelas coisas nos seus pés, tronco nos pés, como marginais perigosos.
Por quê, pastor? Porque estavam proclamando o nome de Jesus. Porque estavam fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Foram tidos como marginais perigosos. Não estavam em pecados. Não estavam fora do foco. Não estavam desalinhados. Mas o Senhor os levou a este lugar. E quando eles começaram a adorar, aqueles que estavam presos no corpo, porque tinham algemas, na alma, porque suas emoções estavam presas, no espírito, porque eram cativos do inferno, o louvor que eles proclamaram, o louvor que eles liberaram, o louvor que eles liberaram naquele lugar, trouxe na vida daqueles homens libertação na alma e no espírito. Eles ouvindo aquela proclamação, aquela adoração, aquela intercessão, eles foram recebendo a Jesus. E o seu espírito e sua alma foram livres. Agora tínhamos homens só presos no corpo, algemas físicas, porque espiritualmente já estavam livres. Aí o Senhor falou: agora é a minha vez, cantem mais, cantem mais, cantem mais que eu vou entrar. E Ele veio com o seu vento impetuoso e derrubou tudo. O Senhor veio e derrubou tudo, derrubou parede, rebentou correntes, entrou com tudo. Ele veio e veio com toda a sua glória. Ele veio e veio com todo o seu poder. E agora, querido, aqueles homens não tinham mais algemas físicas, nem na alma e nem no espírito. Agora aqueles homens estavam libertos no corpo, na alma e no espírito. Os grilhões caíram, as paredes caíram. Esses homens estavam livres, podiam ir embora. Mas eu tenho escrito isso: quando eu me torno livre para o mundo, eu me torno cativo para Cristo. Quando eu me torno livre para exercer o meu livre-arbítrio, para decidir o que eu quiser, eu me torno escravo à obediência de Cristo. Não se trata mais de coisas terrenas, se trata do reino, se trata de ser cidadão do céu, se trata de lutar por Ele. E agora homens que podiam dizer: eu sou livre, eu sou livre. Agora homens que podiam dizer um para os outros: somos bandidos, somos assassinos, somos fugitivos. A Bíblia diz que caíram as paredes, mas os presos não fugiram. Caíram as algemas, mas eles não fugiram, porque eles não precisavam mais fugir, porque agora eles entendiam que eles eram livres pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eles entendiam agora que se precisassem voltar para o cárcere, eles voltariam para ser presos só no corpo, porque a alma e o espírito estavam libertos, e eles esperariam agora em Jesus. E diz a palavra do Senhor que, verso 26, de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. As correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Naquela escuridão, naquele barulho, escuta aqui, estamos acabando. Naquela escuridão, naquela poeira, naquele barulho, o carcereiro, que é aquele que tomava conta dos presos, falou: o que aconteceu aqui? Os homens cantavam, e até onde eu vi eles cantavam, e até onde eu entendi eles cantavam. Mas eu entendi que enquanto eles cantavam, algo estava acontecendo neste lugar. E de repente, barulho, poeira, fumaça, desapareceu tudo. E agora? O carcereiro pegou a sua espada, desembanhou a sua espada, colocou contra si mesmo, apoiou a sua espada no peito e disse: vou tirar minha vida. Eu sou o responsável por esses presos. O que eu vou falar para as autoridades, para os magistrados? Se esses presos fugiram, a culpa é minha. Sem dúvida eu vou perder minha cabeça. Então, desesperado,
Então, desesperado, ele pega a sua própria espada para se matar. E Paulo diz: ei! E ele diz: tem alguém aqui? E Paulo falou: não tem alguém aqui, estamos todos nós aqui. Não faça isso. Não faça isso. Não se mate, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Nós somos seus. E os ladrões estavam lá, Paulo e Silas eram apóstolos, mas ali estavam bandidos, assassinos, marginais, mas eles não fugiram. Porque eu quero garantir para vocês, a salvação chegou para eles. Eles estavam esperando, o que Deus vai querer de nós agora? Paulo falou: nós estamos aqui. Aquele homem chega e vê Paulo e Silas machucado, as suas costas lanhadas, as suas costas marcadas pelo sangue dos açoites. E diz a Bíblia que aquele centurião agora, que aquele carcereiro ali, desculpem, começa a tratar as feridas. Até então, ninguém tinha tratado as feridas dele. Mas aquele homem começa a tratar suas feridas. Começa a tratar suas feridas. E diz assim para eles: senhores, como eu faço para receber o Jesus que vocês pregam? Senhores, como eu faço para defender a fé que vocês defendem? Como eu faço para ser um de vocês? Você está entendendo que Paulo e Silas não falaram nada para ele? Você está entendendo que pelo seu modo de viver, pessoas chegarão para você e vão dizer: eu quero o que você tem. Não se trata de falar, se trata de ser. E Paulo chega e diz para ele: olha, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e será salvo tu e toda a tua casa. E esse homem diz: sim, eu quero. Esse homem diz: eu quero. Eu quero dizer para você, lá no Rio, lá fora, lembra do Rio? Paulo implantou a primeira igreja de Filipe, com Lídia, a vendedora de púrpura, uma empresária. No meio do caminho, quando ele estava indo para a praça, ele libertou, quando expulsou aquele demônio. E a história diz que aquela escrava se tornou uma mulher de Deus e seguidora do Evangelho. Paulo libertou uma escrava. Lá ele libertou Lídia, uma empresária. Aqui ele liberta uma escrava. Classe alta, classe baixa, escrava. E aqui ele liberta a classe média. Um carcereiro, um funcionário público, um homem que trabalha para o seu governo. Sabe o que é isso? Evangelho integral. Deus estava apontando que o evangelho integral é o evangelho todo para todos os homens, para todas as classes. Todos precisam de Jesus. Sabe o que Deus me fala com isso aqui? Que bom que fez com Lídia. Que bom que aconteceu com Lídia. Aleluia. Que bom que aconteceu com a escrava. Aleluia. Só que lembra do início? Por que eles desceram para a Europa, para Filipos? Porque a Bíblia diz que ele teve um sonho. E no sonho um varão. E no sonho um homem clamava dizendo: desça para me ajudar. Era exatamente esse o centurião. O carcereiro, perdão, estou com centurião na cabeça. Era exatamente esse o carcereiro. Lídia era mulher, escrava era mulher, mas o carcereiro era o varão que eles viram no sonho, no qual, não entendendo o que estava acontecendo, o seu espírito clamava. O seu espírito clamava: Senhor, mande-me ajuda, eu preciso. E por causa desse homem, por causa não é de um continente, não é de uma cidade, não é de uma nação, por causa de um homem, o Senhor entrou na Europa.
Por causa de um homem, o Senhor pegou, não foi um pé rapado, pegou o maior dos apóstolos. Pegou o maior dos apóstolos, comparado aos apóstolos do Cordeiro, para esse homem descer até onde o carcereiro estava. Pastor, por que Deus não trouxe o carcereiro para cima? Porque é propósito de Deus que nós tenhamos que descer aos vales. Que nós mesmo alinhados, mesmo no propósito, tenhamos que passar por crises. Você já pensou, querido, que talvez, sabe, uma cólica, uma dor, algo do inferno, sabe, aquela cólica de rim, aquela coisa que te leva para o hospital, que te interna 1 dia, 2 dias, às vezes só algumas horas, você toma um sorinho na veia, e logo você está bom, já vai para casa e pronto, no outro dia acabou. Você já entendeu que você está ali dizendo, sai capeta, sai diabo, sai capeta, e o Senhor falou, não, sou eu que estou aí. Pastor, que absurdo é esse? Querido, olha para o lado. Às vezes na maca onde você está parado, tem uma pessoa ali que você foi para lá, só para falar para ela, existe salvação na sua vida. E eu vim aqui para dizer isso para você. Sabe, com dor se contorcendo ali, irmãos, você vai ficar ali alguns minutos. Você vai ficar ali talvez 40 minutos, 1 hora tomando um soro, até que um soro se acabe. Mas do seu lado tem alguém que está meses, está alguém que está dias, se consumindo, morrendo, indo para o inferno. E você vai olhar para o lado, e o Senhor te levou ali só para falar, existe salvação para você. Deus te cura, Deus te liberta, Deus te transforma. Deus vai usar suas mãos para tocar no enfermo, e ele ser curado pelo poder que há no seu sangue. Aleluia! Pelo poder que há no seu sangue. Você já pensou nisso? Não passa pela nossa cabeça. Eu estava tão bem, não tenho nada, nunca me deu isso, não comi nada diferente. Aí você pensa na comida estragada, aí você pensa no remédio que intoxicou, aí você pensa não sei o que, e pensa no capeta, e pensa, não, irmão, e no óbvio a gente não pensa. Às vezes a gente, sabe, Deus tem falado isso comigo, querido, de fechar os nossos olhos e falar, Deus, por que eu estou aqui, Pai? Foi o Senhor que me trouxe? Ou se foi Satanás, Deus, me diz que eu vou mandar fogo nele. Mas se não foi, Deus, foi o Senhor que me trouxe aqui, para que eu estou aqui, Deus? Não tem sentido eu estar aqui. E Deus vai falar, tem, olha para o seu lado. E você vai ver alguém, querido, que talvez numa palavra sua, numa conversa sua de meia hora, ele vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Talvez alguém no estado terminal, que só vai você orar por ele, e ele não vai viver não, ele vai morrer, mas vai morrer e vai para a eternidade, por causa da oração que você fez com ele nos seus últimos minutos. E você vai ficar sabendo, sabe aquele cara que você orou com ele, ele morreu no dia seguinte, porque estava ali há meses esperando um homem de Deus, e visitar e orar por ele, e ninguém foi. E Deus te levou, você esteve lá meia hora, não falou nada. Ou então Deus vai te usar, e pela sua oração, ele vai ser curado. Ele vai aceitar Jesus, vai ser um servo de Deus. Será que nas crises que passamos, sejam elas financeiras, sejam elas familiares. Sabe, eu vivi tão bem com a minha esposa até hoje, já tenho 20 anos de casamento. Vivi tão bem, era um mar de rosa na minha casa. Amo a minha esposa me ama. Nós confiamos um no outro, parece que nossa vida virou um inferno nessa última semana, nesse mês, 2 meses para cá. Será que Deus não quer te mostrar como é o casamento de alguém que caminha muito próximo de você? Será que Deus não está te mostrando por algo que você está vivendo, como é o casamento de alguém que vem há 20 anos, como você tem de paz, vive há 20 anos no inferno, mas que não separou ainda, que estão brigando, que estão lutando, que estão tentando, e Deus está te mostrando, é assim que o fulano que você almoça com ele, que você vai no convívio, que você senta para comer pizza, é assim que ele vive. E você que tem unção para ministrar, ministra paz sobre a vida dele, ministra unção, ministra transformação e renovo. Você está entendendo isso? E eu poderia falar muitas coisas para você. Na sua faculdade, no seu trabalho, vales, coisas sem explicação,
Querido, quando você for açoitado, um exemplo, se você for parar na cadeia, ai, misericórdia, vira essa boca para lá, tá bom, irmãos. Mas se você for parar na cadeia, você vai saber, eu fraudei, eu roubei. Então, querido, você está lá pela justiça. Não tem projeto de Deus nisso, não. Você está cumprindo lei, cumprindo a consequência do seu pecado. Mas se você for parar na cadeia e você dobrar o seu joelho lá e falar: Deus, eu não fiz nada. Deus, eu não fiz nada. Deus, eu sou inocente. Deus. Aí para, querido, e pensa. Só pergunta para Ele: por que eu estou aqui? E talvez, querido, seja algo que você possa resolver em 1 hora. E pronto, sair da cadeia. Vamos aprender isso. Pergunta: Deus, por que eu estou aqui? Deus, por que minha vida da noite para o dia ficou assim? Eu quero te dizer, querido, como Deus enviou os seus filhos, como Deus enviou os seus discípulos a uma tempestade, Deus também pode nos enviar. Mas eu quero dizer para você, se você está num barco no meio da tempestade, e parece que vai afundar o barco, creia, não desespere, Ele está chegando caminhando sobre as águas. Ele está chegando vindo de encontro à sua vida. Se suas costas um dia tiver que sangrar, sem você entender por que ela sangra, sem você entender por que as minhas costas doem, por que os açoites, saibam que Deus levantou um homem que vai curar suas feridas. E talvez seja esse homem que está fazendo os seus curativos, seja aquele o propósito das suas costas estarem sangrando. Precisamos descer aos vales. Feche seus olhos, fique de pé comigo em nome de Jesus.